não tem como não se tornar pauta de muitos dos nossos discursos o momento atual da conjuntura do nosso país. Eu quero, nessa fala dedicada aos nossos, no caso ao partido, né, já que comumente falo pela oposição, há também aqui refletir um pouco mais. Em momentos como esse, para nós, atores da política, debater nunca é demais. Para esse país, do ponto de vista de pensar as tarefas que se põem para o nosso povo, ter as informações e debater nunca é demais. Como é bom, de fato, experimentarmos agora, e isso é um processo longo, demorado, é um processo histórico, porque ao longo da história do Brasil, quase sempre o povo é alijado do processo. Resultado do quanto esse país tem caminhado no sentido de se fortalecer as suas instituições, a sua democracia, o povo agora figura não mais apenas de maneira passiva, né, a ver as coisas acontecerem. O povo começa a se posicionar. Não é por acaso que os atos de ambos os lados, e a democracia brasileira comporta isso, têm se manifestado. Eu quero aqui colaborar nesse debate no sentido de dizer que essa semana, por exemplo, talvez a gente possa ter dado, eu acho até meio que superdimensionado essa questão da saída do PMDB. Mas vamos ao fato. Dividido em uma reunião esvaziada de seus principais líderes nacionais, o PMDB se afastou do governo federal, que integrou por mais de 13 anos, e um detalhe, no encontro comandado por Eduardo Cunha, comprovadamente corrupto, provado e assumido, porque na verdade, às vezes que esse rapaz se posta, a gente vê ali um profissional da política em se tratando de se dar bem. Basta ver a maneira como ele tem procrastinado, protelado, inclusive manipulado dentro do Congresso da Câmara Federal, a partir do cargo que ocupa. Agora, esse fato envolvendo o PMDB, que remonta a já conturbada momento político brasileiro, no caso, no âmbito do governo federal, se soma ao fato de que nós vivemos, vereador Pedro Gomes e Marco Aurélio, um momento de muita crise. É uma crise internacional do capitalismo, uma crise econômica e política vivida não apenas no Brasil, mas por vários países nossos vizinhos. Corre, inclusive, vereadora Germana, uma crise que põe em perigo os direitos e aspirações fundamentais do povo brasileiro. Essa questão, por exemplo, dos impasses que se coloca no governo, quem mais paga a conta, no caso do país, é o povo brasileiro, com a questão do emprego, né, com o comprometimento de políticas públicas para promover o bem-estar social. Paga a conta o povo brasileiro com a possibilidade das percas das liberdades democráticas. A nossa soberania nacional e a integração, inclusive com os países vizinhos, também, por tabela, são prejudicados. Nesse cenário todo, a gente vê se falar da questão do impeachment, e é bom lembrar que o impeachment está previsto na nossa Constituição. Eu não vou nem comparar com o Collor, que ao ocorrer, não apenas estava previsto, havia um crime que se confirmou ainda numa apuração feita por uma comissão parlamentar de inquérito. É bom lembrar que houve uma CPI que investigou, que comprovou. Robert, não foi por causa de um Fiat Premium, foi não, Robert. Na verdade, houve uma CPI que comprovou os crimes. Não precisou nem
para se ter uma ideia, na época dos delatores, né? Foi tudo em família. O Pedro Collor confirmou que presenciou o repasse de dinheiros direto ao presidente. E ali se evidenciou o cometimento de crime. Algo que, inclusive, alguém tem dúvida que se tivesse efetivamente contra a Dilma, vocês acham mesmo que isso não já teria sido elencado? Na ausência de ter, busca se atribuir um crime a um fato que está, inclusive, corriqueiro na República Brasileira, porque essas ditas pedaladas fiscais é praticado meio que usualmente nesse desenho do que a institucionalidade nos governos permite. E é bom lembrar, estamos falando das pedaladas fiscais que honraram programas sociais. É por tudo isso, por essa ausência, que eu não tenho dúvida em dizer que um golpe está de novo em andamento no nosso país. No momento oportuno, com muito prazer, vereador querido Evaldo Lima, do Partido Comunista do Brasil, que tem, junto com os democratas, os lutadores sociais desse país, enfrentado esse golpe que está em andamento. É bom lembrar, e aí eu quero aqui dizer que, mais uma vez, quando esse golpe se coloca, ele, na verdade, vem de encontro à ascensão das lutas populares, vem, na verdade, de encontro a se incomodar com a conquista de direitos e com a disposição dos movimentos sociais organizados e dos democratas de não admitirem nenhum retrocesso no nosso país. É fácil identificar os golpistas, vereador Evaldo. Não é difícil, não, é bom a gente dizer. Não é no meio do povo, porque mesmo quando a opinião deles, pela força dos meios de comunicação, se coloca, mas a gente tem que dizer de onde é que parte essa intenção dos golpistas. Os golpistas estão nos partidos conservadores, na alta burocracia dos poderes do Estado, estão nos empresários do grande capital e nos seus funcionários nas entidades de classe. Está na mídia monopolizada, que é, na verdade, o seu porta-voz. O jornalista Greenwood, jornalista escolhido por Edward Snowden para revelar ao mundo a espionagem do governo americano, publicou uma fortíssima denúncia contra a tentativa de golpe em curso no Brasil. Vou ler aqui palavras desses jornalistas. Esses são, na verdade, incitados pela mídia corporativa intensamente concentrada, homogeneizada e poderosa, e composta por não exclusivamente, mas majoritariamente pela parte mais rica e branca dos cidadãos que por muito tempo guardaram rancor contra o PT e contra qualquer programa social que combata a pobreza neste país. Na verdade, a mídia corporativa brasileira age como os verdadeiros organizadores dos protestos e como relações públicas dos partidos da oposição. Basta reparar os perfis no Twitter de alguns dos repórteres desta emissora, que é a Globo, para a gente notar essa intenção. Eu não tenho dúvida que quando a Globo pega uma gravação de escuta telefônica de uma conversa de Dilma e Lula, que vazou na semana passada de maneira ilegal, praticada por um juiz que deve zelar, já que é parte de um dos poderes do Estado republicano, que é o Judiciário, quem mais deve zelar de maneira irresponsável, o juiz Sérgio Moura, praticou ilegalidade, quebrando um Estado de direito e, no mínimo, de maneira passional, se posicionando. Quero, portanto, dizer, antes de dar o aparte ao querido vereador Evaldo, que a maneira como os âncoras da Rede Globo revelam, literalmente, se Vossa Excelência puder depois, o diálogo, às vezes é uma coisa quase que melodramática, em tom de fofoca, o que se
parece literalmente uma novela e não lembra em nada um jornal que precisa, com isenção, informar a população. Na verdade, durante meses, as 4 principais revistas jornalísticas do Brasil, junto com a Globo, dedicam capa após capa a ataques inflamados contra Dilma e Lula, geralmente mostrando fotos dramáticas de um ou outro, sempre com a narrativa impactante e unificada para tensionar a população. Passo agora a parte ao vereador amigo Evaldo Lima. Bom, vereador Ronivaldo Maia, eu quero me somar aqui à intervenção, ao pronunciamento de Vossa Excelência sobre esse momento tão delicado que a sociedade brasileira atravessa. Quero colocar aqui, vereador Ronivaldo Maia, que há um simbolismo extraordinário no fato de que as mobilizações do campo popular, do campo progressista, da Frente Brasil Popular, que tenham marcado esse primeiro conjunto de manifestações no país inteiro, exatamente nesse dia, o dia 31 de março, que é exatamente o dia, não é, que nos relembra para a nossa triste memória o dia do golpe militar de 1964. Obviamente, Vossa Excelência conhece bem a história, é um estudioso da realidade, da história, da trajetória, da construção da marcha da cidadania neste país, como a circunstância presente nos lembra, vereador Ronivaldo, nos lembra momentos passados. A gente não tem a ilusão de que a história se repete. Como bem disse Marx, a história acontece como tragédia. Se ela se repete, é farsa. Mas, na verdade, a circunstância se assemelha a 1954, aquele agosto de 54, que culminaria no suicídio de no suicídio do Vargas. E o suicídio do Vargas, Ronivaldo, o suicídio adiou por 10 anos o golpe militar que aconteceria em 64. Quero colocar que os campos são muito colocados: o campo conservador, o grande campo empresarial, a grande imprensa, e do outro lado os movimentos sociais, os movimentos populares. A gente está defendendo não apenas o governo da primeira mulher eleita presidenta na história desse país, de uma mulher, vereador Ronivaldo Maia, vereador Pedro Matos, que durante 3 anos, esteve presa, torturada pela ditadura militar, nos cárceres da ditadura militar, por defender a liberdade, por combater a democracia, para defender a liberdade, por defender a democracia durante a ditadura militar, é para defender o Estado democrático de direito. Quero me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência. Ao agradecer a parte de Vossa Excelência, faço muito gosto de acostar todas as suas palavras, todas, integralmente, como parte desse meu pronunciamento. Muito obrigado, vereador Evaldo. Queria, inclusive, agora lembrar que a OAB e o vereador João Alfredo, que é advogado, inclusive de maneira muito brilhante, expôs, acho que na terça-feira, sobre o posicionamento da ordem. Queria lembrar, inclusive, que a mesma OAB, olha o curioso, que agora resolveu se opinar sobre o impeachment, a mesma OAB, em novembro de 2015, concluiu que pedaladas não são motivo para impeachment de Dilma. À época, o jornal Valor Econômico publicou que a Comissão Especial da Ordem dos Advogados do Brasil, que analisou se caberia o impeachment da presidenta Dilma por causa da reprovação de suas contas no TCU, concluiu contra o pedido de afastamento sobre essa argumentação. Por 3 votos a 2, o entendimento majoritário da ordem foi que as contas de 2014 se referem a práticas ocorridas em mandato anterior ao atual, o que não poderia justificar o processo político do impeachment. O parecer diz ainda que não há comparação entre os fatos atuais e os que levaram ao impeachment do então presidente Fernando Collor em 92, porque não se atribui a um comportamento pessoal ou direto da presidenta. Segundo o relatório, deslizes administrativo, caso fosse considerado dessas pedaladas apontadas pelo TCU, no caso, não tem o sentido de comportamento pessoal indigno com marca de imoralidade. Está vendo só? Para a gente entender a mudança dos posicionamentos até de entidades como a OAB, não é por acaso. Talvez a tentativa de aparecer, movido por alguma vaidade de quem toca, mas
Antes de continuar meu pronunciamento, escuto com muita atenção a parte do querido amigo vereador João Alfredo. Vereador Ronivaldo Maia, Vossa Excelência sabe da posição que eu tenho defendido, que é a mesma posição da nossa bancada federal, de que realmente, apesar, a despeito de fazermos oposição e fazemos ao governo Dilma, nós achamos que da forma como está, vamos dizer, configurado esse procedimento no Congresso, desde a sua justificativa até os julgadores, eu falava há pouco no vereador Robert, tá certo? É, na verdade, um golpe de natureza institucional que poderá se reverter numa situação de mais retrocesso. Mas eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência para o outro lado da questão, me permita aqui. Um dos textos mais interessantes que saiu nos últimos tempos, inclusive que também denuncia o golpe judicial, que critica a seletividade de setores do judiciário, foi o do sociólogo português Boaventura de Souza Santos, que eu recomendo vivamente a quem puder ler. A democracia à beira do caos e os perigos da ordem jurídica. Então, ele faz uma análise desse processo de judicialização da política, tá certo? Denuncia esse protagonismo, né, tanto da ação do Moro, né, que foi uma ação política ontem no ato da Faculdade de Direito. Me permita só mais um pouquinho, acho que o presidente Pedro Gomes de Matos vai nos permitir esse tempo aqui, tá certo? O secretário de Justiça fez uma fala muito significativa ontem na Faculdade de Direito, o Hélio Leitão, meu colega professor na Facete, inclusive, falando que o Moro despiu a toga e teve uma ação de um militante político. No entanto, há um outro aspecto que está colocado nessa análise, que eu considero uma das análises mais profundas do Boaventura de Souza Santos, chama a atenção do vereador Evaldo. Em todo esse processo, vou ler aqui rapidamente, 3 grandes fatores jogaram a favor dos desígnios do bloco conservador. O segundo é a crise econômica global e o férreo controle que ela tem sobre o capital financeiro. O terceiro, tá certo, são os interesses imperialistas. Mas o primeiro, vamos também fazer aí uma autocrítica, vereador Ronivaldo Maia. Ele diz, o primeiro resultou da dramática descaracterização do PT, enquanto Partido Democrático de Esquerda. Uma vez no poder, o PT decidiu governar à moda antiga, isto é, oligárquica, para fins novos e inovadores. E aí eu chamo a atenção de Vossa Excelência e do vereador Evaldo, que são historiadores. O PT, ignorante da lição da República de Weimar, né, acreditou que as irregularidades que cometesse seriam tratadas com a mesma benevolência que eram tradicionalmente tratadas as irregularidades das elites. O que é que ele fala da República de Weimar, que antecedeu o nazismo? Que ela foi extremamente, vamos dizer, condescendente com a direita, com a burguesia, com as elites, e foi extremamente repressora com os movimentos sociais. Foi nesse contexto, não é, que o nazismo surge, como hoje há essas manifestações do fascismo. Então diz que o PT achou que seria tratado com a mesma benevolência, tá certo, que as elites estão. E depois, ignorante da lição marxista sobre o PT, que dizia ter incorporado, não foi capaz de ver que o capital só confia nos seus para o governar e que nunca é grato a quem, não sendo seu, lhe faz os favores. Então, desculpe dizer, o PT cavou essa sepultura. O PMDB, tá certo? Na verdade, era uma aliança com data marcada para acabar. Porque o PMDB vive do fisiologismo, né? E essa sede, e aí a gente já vê, por um lado tem as manifestações, mas por outro o governo está negociando com os partidos políticos. Ora, nesse congresso fisiológico que está aí, com raras e honrosas exceções, não há quem sacie a sede fisiológica de quem quer que seja. E aí a gente vê, outros países da América do Sul governaram com a mobilização popular permanente. O PT não, sustou. Agora ele encontra a mobilização popular, porque
o povo quer barrar o golpe, mas também continua negociando. Então, nós vivemos uma tragédia desse presidencialismo de coalizão, dessa governabilidade, tá certo? Que vive de troca de favores, de toma lá da cá, tá certo? De fisiologismo, e que nós não sabemos em que vai dar. Poderá haver, efetivamente, que se barre o impeachment? Poderá, mas a forma de governar continuará essa. Que pelo menos nesse momento, vereador Ronivaldo Maia, que se aprenda a lição das ruas. Muitos que estão nas ruas, inclusive eu, que irei hoje à manifestação, não estaremos lá para defender Dilma, o PT ou o governo. Nós estaremos para defender a democracia, nós estaremos para impedir o golpe, nós estaremos para barrar o fascismo. E é preciso que se aprenda isso. Desculpe, eu me estendi um pouco, vereador Ronivaldo Maia, mas é porque eu acho que se o PT não aprender com isso agora, tá certo? Esse governo não cai agora, mas cai lá na frente, infelizmente. Não, eu quero, inclusive, da mesma maneira que a fala do vereador Evaldo, quero acostar o meu pronunciamento às reflexões de Vossa Excelência, no sentido, inclusive, de um estudioso que é, assim como nós, a tarefa de administrar um Estado que, na sua natureza, não apenas tem contradições, ele é um Estado burguês. Agora, eu quero só lembrar que atribuir as mazelas que o país enfrenta, inclusive como algo a partir do governo do PT, esse é o abuso e o absurdo que querem fazer. Quero admitir, inclusive, em tom de autocrítica, que é um aprendizado. Eu não tenho dúvida que nós, administrando esse Estado, precisávamos ter mantido as nossas princípios e ter buscado a aliança com o povo, para poder não ter a ilusão de que ter correlação de força aparente a partir de fisiologismo, dá no que deu a relação, de certa maneira, com o PMDB. Mas eu quero, para concluir, portanto, dizer que nos resta, inclusive, também agora, uma tarefa de pensar no fortalecimento desse país, de caminhar para frente. E, desse sentido, a nossa luta também é na rua. Vamos ampliar a democracia e a participação popular nas decisões sobre o presente e o futuro do nosso país. Lutar contra o golpismo parlamentar, judiciário ou midiático, que ameaça a vontade expressa pelo povo nas urnas, as liberdades democráticas. Queremos uma reforma política soberana e popular, que fortaleça a participação direta do povo nas decisões políticas do país e que garanta a devida representação dos trabalhadores, negros e mulheres, e impeça, inclusive, o sequestro, nessa hora, da democracia pela força do poder econômico, que sempre usurpou o Estado brasileiro para colocar a serviço dos seus interesses. Muito obrigado. Eu queria agradecer a generosidade do vereador Pedro Gomes, que, ao presidir nesse momento a sessão, permitiu que a gente pudesse ouvir dois longos apartes. O do vereador João Fredo, quase que um pronunciamento, mas muito necessário, muito necessário. Muito obrigado, colegas vereadores, pelos apartes. Muito obrigado, vereador Pedro, pela sua elegância e pela sua generosidade. Muito obrigado. Obrigado.